Salve, salve, fumetas de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Ruka Drink. Hoje a gente tá aqui com um quadro que eu particularmente gosto para um caralho, que é o Papo de Bar. E hoje nosso convidado, representando toda uma equipe de colaboradores, um time aí, uma dupla de quatro pessoas. Vitor Afonso. Ah, caralho, obrigado, Marco. Da Ruka Show. A gente tá tentando juntar pra aparecer aqui. Faz um tempo. Mas eu sou um homem muito corrido, Pom Produções. Eu não sei porque, mas eu tô vendo uma neblina na minha frente. Acho que é porque tá... Ó, eu estava bebendo o suquinho loucura do último vídeo. Sim. Por isso que eu tô meio alterado. Top. O convidado escolhe o que ele vai beber. Certo. Eu perguntei, você escolheu, está aqui. Porra, quem me conhece sabe que eu sou o cara da cerveja, Mano, bicho. Essa aqui dá pra abrir girando? Quem me conhece sabe que eu sou o cara da cerveja, bicho. Porra! Um brinde. Já nem ia brindar. Do caralho. Hoje estamos aqui pra falar do seu canal, Então, mano, me conta aí, velho, da onde surgiu o seu canal? Os meninos já eram amigos, cada um há mais tempo que eu. Os meninos, todos eles, Todos o Léo, eles, o Gu e o Daça. Certo. Quando eu conheci eles, eles já eram amigos há uns anos. Certo. Pelo menos 2 ou 3, que era do ensino médio. E aí eu conheci eles no terceiro. E aí a gente teve que fazer um trabalho e tal de vídeo, e eu já editava, eu tinha o meu canal de games lá. Agora não tem mais. Se inscreve lá. Aí o Léo me chamou pra ir na casa dele pra gente ir lá fazer. E eles já fumavam. Você já tinha contato com o Arguile? Não. Não conhecia? Eu não falava nada. Certo. Nem conhecia Arguile. Certo. Tinha visto na novela uma vez, meu pai falou assim, ó, isso aí é igual cigarro, não pode fumar. E aí ele fez, eu falei, vou fumar. Fumei, achei da hora. Primeira vez achei o bagulho mal maneiro. Aquele incentivo de amigo que fala, carai, dragão, hein? E aí eu comecei a fumar, eu comecei a fazer mais amizade com eles depois desse trabalho. E eu punha pilha bastante, eu e a irmã do Daça, a Telly, pra eles gravarem, que eu editava só. Você curtia ficar atrás das câmeras? Eu falava, vocês gravam que vocês manjam mais e eu edito só. Sim. Aí um dia a gente tava na praia, eu, Léo e o Daça, e aí a gente gravou o primeiro. O Gu já tava, a gente sabia que ia ter, mas a gente gravou o primeiro lá na praia. E aí não para mais. Então aí vocês criaram um canal, aí estavam se divertindo, mas cada um fazia alguma coisa da vida. Por exemplo, você tinha o seu emprego, os meninos tinham os deles. Quando que foi assim pra vocês que, sei lá, bateu assim, pô, vamos focar mais nisso? E sei lá, talvez um dia como hoje, por exemplo, naquela época vocês talvez não tinham esse pensamento, mas hoje você mesmo, por exemplo, trabalha com isso. Exato. Entendeu? Eu sei que o Léo também, ele trabalha com isso. Ele não trabalha com produção de vídeo. É outra coisa, mas... entrou no mercado arguile. Isso, exatamente. Sim, por causa do canal. Já eu e o Gu fomos pra esse meio e agora, Sim. tipo, o Daça que tá fora do mercado do arguile, tá ligado? Sim, mas... Ele tá fora do sentido de trabalhar com isso. Antes de dar um ano que vocês tinham um canal, algum momento da sua vida você pensou naquela época que, pô, talvez um dia eu possa viver disso? Cara, naquela época eu não, tipo, no começo assim, tipo, até um ano eu acho que era ainda esse pensamento. Eu não pensava em viver disso. Mas, até porque não tinha tantos exemplos. Não tinha, sabe? nem... Tipo, o não Du é nem tava ali comparado, quase né? conseguindo, o Saka também. Mas não tinha, tipo, o mercado mesmo acontecendo, o mercado de vídeos de arguile. Eu queria estar com a galera que eu gostava. Sim. Do mundo arguile, tipo, eu via o Greg, o Saka, o Silveira, a galera postava foto junto, postava indo pra viagens fora. Eu falava, mano, a gente falava os 4, já pensou a gente estando lá? Que a gente queria conhecer eles. Então você falou sabe, essa ponto... pegada? Eu sei que vocês têm isso também. Sim, mano, cara... Tipo, de conhecer as pessoas que você gosta. Sim, é bizarro. Quando a gente, tanto que a primeira vez que a gente foi pra casa do Greg, que eu falei, caralho, eu tô na casa do Greg, já vi cenários aqui, e isso foi muito maneiro. É e bizarro. na época eu só pensava nisso. Sim. Tipo, pô, eu quero um dia viajar por causa do arguile, com a galera, conhecer essa galera. E aí, isso foi acontecendo. O de trabalhar foi meio que a parte do canal pra Foi mim. uma consequência do Foi trabalho de vocês. Já o meu lado foi um pouco diferente, porque foi graças ao Ruka Show, porque eu tive todo aquele... Eu acho que na época o Ruka Show tava com um ano e pouco, caraca, não vou lembrar agora. Mas tinha muitos vídeos do Ruka Show. O Silvio acabou sabendo na minha edição por causa disso. Sim. E me chamou. E aí que começou, tanto que a gente trouxe o Ruka Show mais pra esse cenário da produção. Sim. Agora, recentemente, que o Ruka Show entrou pra Pombo também. Inclusive, velho, tá excelente os vídeos. Já era excelente, obrigado. Agora está mais ainda. Agora a produção vou deixar tá top aqui. também, né? Nossa, tá demais. Pombo não tem como, né? Acho que o vídeo, se entrar no canal de vocês hoje, o vídeo que vai chamar mais atenção, velho, um dos, pelo menos pra mim, é o Batalha de Mix. Eu não consigo me lembrar
de nenhum outro vídeo que envolva bebida com arguile. E o vídeo de vocês, o Batalha de Mix, não a ideia em si, mas foi mais uma coisa que a gente parou pra pensar e falou, pô, também dá pra misturar. Pra ter um álcoolzinho ali no meio. Dá pra misturar, dá pra fazer uma brincadeira junto. Talvez entendeu? não tão retardado aquele ponto. Então por isso que eu falo, claro, hoje a gente tem tipo aquele, tem Eduardo Macário, tem Sakamoto, tem o Mukai, mas velho, a inspiração que a gente teve do canal de vocês, em geral, é enorme. É muito grande, velho. É muito grande. Eu tô bêbado, porra, não faz essas coisas. Eu lembro de estar no escritório e ter mandado essa ideia no grupo. Mas eu mandei, mano, vamos fazer um desafio de mix, adivinhar mix? Certo. E depois todos os 4 juntos fomos lapidando a ideia. Sem envolver a bebida, por enquanto. Ou já envolvia... Já tava tendo um negócio assim, de castiguinho, um negócio assim. Que a gente bebia pra caralho. Às vezes ainda bebe, mas naquela época eu bebia mais. E aí a gente lapidou tudo isso e eu tava falando hoje pra vocês, foi o 7º, não lembro que número exato, mas foi curto no canal. Então foi uma coisa rápida. E a gente gostou muito do resultado. Você acompanha os vídeos dos caras, tipo, pra aprender coisas. Aí chega um momento que, tipo, não que você sabe tudo, que você é o fodão, mas você não quer mais ver os vídeos pra aprender coisas. Porra, é um bom ponto. Você quer ver o cara e, tipo, dar uma risada, tá ligado? Quando você passa do aprendeu, você continua pelo entretenimento. Exatamente. Isso que, nesse estágio agora do Mundo Arguile tem bastante gente aprendendo, mas tem muito mais que já sabe. Sim. Então muito mais do público, uma coisa que eu acredito pelo menos, que acompanha os canais inteiros todos, sim, é mais pro entretenimento. Porque já tem muito conhecimento difundido, então ninguém mais vê tanto pra aprender. Pô, você quer um exemplo, velho? Um cara que eu gosto pra caralho dele, tipo, mano, toda vez que eu assisto o vídeo dele, eu mando uma mensagem pra ele. E, mano, eu assisto os vídeos dele, tipo, eu consigo entender o que ele fala nos vídeos. Mas eu não assisto pelo que ele fala, eu não assisto pela review que ele tá fazendo, eu assisto pela graça. O Tufi, mano, não dá, velho. Aquele cara, mano, eu passo mal de rir, velho. Que o Tufi é uma curva daquelas que a gente vai ver no futuro, sabe? E vai falar, mano, essa foi a curva de tal coisa. Sim. Porque eu gostava muito dos vídeos do Cachorro, porque eu assistia várias vezes. Sim. E se eu assistia várias vezes é porque eu gostava, sabe? Quando eu fazia um vídeo que eu não gostava, eu não assistia ele várias vezes. Exato. Eu sou igualzinho, velho. Então, se eu sair um vídeo que eu não meu curto... vídeo 5 vezes, é porque eu gostei, eu acho que tá legal. Exato. E o do Tufi eu vejo várias vezes. Muito. Eu vejo faço quando maratona. O Silvio faz, eu vejo às vezes ele gravando, eu vejo quando termina, várias vezes. Quando você não tá na sua casa fazendo nada, você fala, quando puta... eu tô vendo nada, eu vejo. Quando eu quero rir, exatamente. Eu vejo. Ele é um cara sensacional, quando eu quero ir rolar no velho. trabalho, eu vejo. Porque é um canal que, porra, tem que chegar a muitos olhos, porque é muito maneiro de você ver várias vezes, você dá muita risada. É absurdo, velho. E o Arguile meio que é só um ponto ali. Um ponto pro Tufi e pro Silveira também, que edita, zoarem com a sua cara. E quando a gente viu esses dias o vídeo do Tufi e viu em seguida o Batalha de Mix. E eu falei, caraca, a pegada é a mesma. Teve alguma vez não, no caso, alguma pessoa que você conheceu no mundo do arguile, que você conhece, você fala, puta, esse cara... Não vou dizer nem que serviu de inspiração, mas tipo, porra, você gostou de conhecer ele, pra você foi um momento marcante. Teve alguém, assim, que você se lembra? Tipo, geralmente, por exemplo, se eu for lembrar aqui do João, no caso, o João conheceu o Barreiros, ele ficou, tipo, emocionado. Sim, eu vou dar alguns exemplos. Quando eu tava com o Barreiros e com o Greg, eu fiquei muito feliz de conhecer eles. Sim. Hoje em dia eu ainda fico mais feliz do Barreiros, que eu aprendi tanta coisa sobre ele, do bagulho dele ser autodidata, que é uma coisa que eu sou muito também não fiz faculdade, fui atrás do que sozinho, de vídeo, eu fui atrás do que eu sei, e isso entra muito em mim agora. O Du, a gente se conheceu muito perto do canal, eu gostava dele, eu lembro que o Léo mostrou a vinheta dele pra gente e eu tinha falado, porra, achei uma merda a vinheta. Porque o Du fez um Movie Maker, tá ligado? Eu falava, pô, se for pra ser... A primeira, você fala? Isso, nossa, eu lembro dessa vinheta, mano. Se for pra ser ruim desse jeito, ele nem faz. Eu falei pro Léo. Eu já falei isso pro Du já. E hoje o Du é muita inspiração pra mim pelo tudo que ele conseguiu criar também e mostrar pra galera. É um cara animal, velho. O Silvio, pelo que eu vejo ele fazendo de edição, quando ele termina um vídeo que eu gosto muito, eu falo, caralho, Silveira, eu gosto muito disso. Como eu gosto do Gaveta, que pra quem conhece vai entender, pra quem não conhece, foda-se. Que é um cara muito foda, e quando eu vi o Planeta Tufi, tipo, o Pombirita 3, eu falei, caralho, Silveira, é como se eu estivesse ouvindo o vídeo desse cara, que é muito foda em edição. Então, essas pessoas, pra mim, tipo, quando eu conheci, eu já tava feliz, porque elas eram do meio, mas depois elas agregaram muito mais valor pra mim do que só naquele momento de conhecer, de ver vídeo. Porra, rendeu, hein? Porra, eu podia ficar aqui 1 hora falando. Não, eu pensei que eu tô bêbado, eu pensei que eu também tô não bêbado. ia conseguir falar nada. Ah, mas para, vai se fuder, você falou bem pra caralho. Foi da hora. Vamos fazer o seguinte, esse vídeo vai ser o primeiro de 4 partes. Isso, a gente... os outros meninos tem que contar também. A gente tem uma promessa aqui de trazer até o final do ano todos vocês aqui. Vamos cumprir essa promessa. E depois que todos vocês vierem, a gente vai gravar um vídeo com os 8.
Então demorou. Os 8 meninos aqui. Então demorou. Então tá isso Demorou? aí. Promessa? Marcão. É dívida? Foi da hora, Mano, hein? tamo junto. Desculpa a demora de Sério. estar aqui, mas é porque por causa da Pombo, eu trabalho bastante. Deixe seu like aqui embaixo. Compartilha. Se você assistiu até agora, comenta alguma coisa, que eu gostei desse negócio que a galera tá fazendo, acho interessante. Loucura. Top. Que é o drink da loucura. E por favor, mano, se inscreve no canal dos meninos. Eu sou inscrito, eu gosto pra caralho. Quem Pra mais? encerrar, então, me dá um abraço. Mano, por Vai favor. cagar na pela Não. agora, ó. Caguei.